Quero cumprimentar a todos aí, os presidentes, os três presidentes aí, não é? O ex-presidente da FEBRAC, o Adonai, cumprimentar o Renato, o atual presidente, o presidente ah, desta reunião, né? O Arnaldo Ribeiro, Arnaldo. e dizer da minha satisfação de poder estar aqui tendo essa breve conversa sobre reforma tributária. E como eu sei que o tempo ruge, né, como dizem alguns, eu vou tentar organizar essa nossa conversa abordando, em primeiro lugar, os aspectos assim mais políticos da reforma tributária, o andamento dela, porque é que há 30 anos se tenta fazer uma reforma tributária no Brasil e não se consegue, e pelo contrário, ao longo desses 30 anos nós temos tido uma degradação do sistema, com mudanças pontuais que vão transformando o nosso sistema numa colcha de retalhos, num verdadeiro manicômio tributário, como certa vez o grande tributarista Arnaldo Becker e depois o próprio Roberto Campos mencionou. Em segundo lugar, eu queria falar alguma coisa sobre os projetos que estão tramitando e quais são as principais características desses projetos, né? Porque quando se fala em reforma tributária, todo mundo é a favor, é evidente, isso é importante, é fundamental para o país. Agora, os projetos que estão em andamento têm implicações muito profundas em cada um dos vários setores da economia, e eu gostaria de muito rapidamente dar um voo de pássaro em cima dos impactos que os projetos hoje em discussão terão nos vários setores da economia. E finalizar falando alguma coisa sobre os impactos setoriais que o projeto pode ter e por que da preocupação de muitos setores com relação ao andamento da reforma. Né? Então, eu vou começar dizendo o seguinte: primeiro, eu acompanho reforma tributária há 30 anos. E nós não devemos esquecer que desde a Constituinte de 88, é interessante, a Constituinte de 88 já previu nos seus dispositivos transitórios que 4 anos depois haveria uma revisão de alguns capítulos da Constituinte ou da Constituição. E o capítulo da reforma tributária foi um dos capítulos previstos para serem reanalisados, rediscutidos 4 anos depois, ou seja, em 1992. Tanto que em 1990 o então presidente Fernando Collor de Mello criou uma comissão de alto nível, presidida pelo professor Ariosvaldo Matos Filho, nosso colega na Fundação Getúlio Vargas, e naquela comissão tinha um número de economistas muito ilustres, como o professor Fernando Rezende, o Sérgio Verlang, o Osmundo Rebouças, enfim, um número grande de economistas que formularam um projeto, apresentaram o projeto, evidentemente com o impeachment do presidente ele não teve andamento, o projeto ainda vale a pena ser lido, é um projeto muito interessante, ainda atual, mas ele não teve, digamos, nenhuma consequência legislativa. E o tempo simplesmente, a partir daí, foi passando. A cada 4 anos, uma nova legislatura, um novo grupo econômico apresenta um novo projeto, um deputado abraça esse projeto ou apresenta o seu, e a cada 4 anos nós temos tido frustrações constantes, sem que tenhamos conseguido avançar na reforma tributária, que é um desejo de toda a sociedade, né? Independentemente de quais são os setores que serão mais ou menos beneficiados com a reforma tipo A, tipo B ou tipo C em discussão, a sociedade brasileira, o setor produtivo brasileiro clama por uma revisão do nosso sistema tributário, uma vez que ele, como eu disse, ele é eivado, né, de imperfeições, de vícios e com um altíssimo
custo de compliance, o custo para as empresas é gigantesco para o atendimento das chamadas obrigações acessórias, o custo para o governo também é extremamente elevado, a burocracia gigantesca. Hoje nós temos, para os senhores terem uma ideia, mais de 700 bilhões em discussão apenas no CARF, que é uma instância administrativa do sistema tributário federal, e aproximadamente 5 trilhões de reais em contencioso, contando o contencioso na justiça e nas instâncias administrativas, que é quase um PIB brasileiro. Praticamente um PIB brasileiro hoje está em discussão em termos de contencioso tributário com um custo elevadíssimo. Então, a reforma tributária é desejada por todos. E queria dizer, só para também deixar bem claro, que quando a FEBRAC, e o presidente está aqui para atestar isso, quando optou por avançar na discussão da reforma tributária, em nenhum momento me foi dito, olha, queremos discutir uma reforma tributária boa para o setor A, para o setor B, para o setor C, não. O pedido foi de um entendimento de uma reforma tributária viável para todo o país, porque todo o sistema produtivo brasileiro, indústria, comércio, serviços, construção civil, agropecuária, ela faz um conjunto de vasos comunicantes. Uma reforma tributária que prejudica um setor, em primeiro lugar, tem dificuldade de ser aprovada e, em segundo lugar, vai prejudicar a economia como um todo. Portanto, reforma tributária é um exercício extremamente complexo, porque ele precisa ser equilibrado, ele precisa atender a todos os interesses legítimos da sociedade e que, de certa forma, compõem um sistema que precisa aumentar a sua eficiência para o país ganhar produtividade. Portanto, ainda que a FEBRAC seja uma entidade de prestadores de serviços, o interesse da FEBRAC é numa reforma tributária boa para o país como um todo, e não exclusivamente em função dos seus interesses específicos. Bom, qual é a perspectiva hoje, depois de 30 anos de insucesso, para que tenhamos uma reforma tributária agora, quer dizer, a dimensão, digamos, política do processo? Em primeiro lugar, por que não se conseguiu fazer durante 30 anos? Eu tenho uma hipótese, duas coisas. Primeiro, diferentemente do que se tentou fazer em 90, quando foi criada uma comissão junto à sociedade para criar um projeto, né, de 1992 até hoje, todos os projetos apresentados, ou eles foram apresentados por alguma entidade, ou por algum parlamentar isoladamente, ou por um conjunto de entidades que representam um determinado setor. Não é? Em momento nenhum se fez o que foi feito no Brasil em 65, quando foi montada uma grande comissão representativa da sociedade como um todo para elaborar um projeto. Foi um projeto que veio de baixo para cima. Todos os setores participaram, todos os setores foram consultados, sob o comando, então, da Fundação Getúlio Vargas, na época, o Roberto Campos, o Bulhões encabeçaram esse projeto, houve um contrato com o Ministério do Planejamento, e a partir daí se construiu um sistema tributário que, uma vez aprovado a sua idealização, a sua concepção, foi profundamente discutido com a sociedade e finalmente aprovado. Se tentou fazer isso em 92, em 90, com a comissão do Ariosvaldo Matos Filho, mas de lá para cá não. Nós tivemos uma sistemática diferente. É curioso isso, né? Então é um partido que apresenta o seu projeto e ele acaba sendo o projeto hegemônico, o projeto de maior protagonismo, e isso tem criado resistências, porque muitas vezes se olha com maior interesse um determinado setor ou uma determinada atividade, não existe uma visão holística do processo de reforma tributária. Não é? Isso tem criado vetos por vários setores que, ou por não se sentirem participantes, têm algum desconforto com relação ao processo, ou muitas vezes se sentem altamente prejudicados, ou seja, a reforma não é efetivamente
equilibrada e equalitária, o que poderá introduzir sérias distorções no funcionamento do sistema econômico. E isso vem acontecendo há 4 anos. A cada 4 anos é um projeto apresentado por um grupo. Segunda hipótese do porquê nós não conseguimos aprovar uma reforma tributária até hoje. Todos os projetos apresentados e reapresentados são muito semelhantes e têm uma diretriz fundamental. E essa diretriz é a criação de um IVA que seja capaz de introduzir uma reforma tributária no imposto sobre consumo, no imposto de circulação, mas em nenhum momento se produz uma reforma tributária equilibrada, onde se fala no imposto de renda, onde se fala na questão da oneração de folha, dos tributos incidentes sobre folha de salário, dos tributos patrimoniais, e simplesmente se concentra na tributação do consumo. Sem dúvida alguma, é a mais problemática, mas o sistema tributário tem que ter uma organicidade. Muitas vezes você tem uma ação num tributo sobre consumo que precisa ter uma compensação num determinado outro tributo para que o efeito na economia como um todo seja equilibrado. É o que nós economistas chamamos, não se pode discutir reforma tributária usando a metodologia do equilíbrio parcial, ou seja, fazemos uma reforma num tributo, vamos ver como é que ele afeta aquele determinado setor, aquela determinada atividade, sem olhar como ele se interrelaciona com os demais setores. O que nós precisamos não é, portanto, uma análise de equilíbrio parcial, mas uma análise de equilíbrio geral, aonde o impacto num setor seja avaliado nas suas consequências para todos os outros setores e se possa ter uma visão do conjunto do projeto e da sua eficiência ou não. Esse tipo de coisa não tem sido feito, infelizmente, né? E tem sido uma grande dificuldade na aprovação de reforma tributária. E, infelizmente, nesse momento, nesse exato momento em que estamos vivendo hoje, padecemos mais uma vez desse grande problema. Por quê? Hoje nós temos um grande projeto de reforma tributária que é, digamos, o projeto de maior protagonismo, o projeto hegemônico, que é a chamada PEC 45. A PEC 45 é um projeto que foi idealizado por um instituto, por sinal, da própria Fundação Getúlio Vargas, chama-se o Centro de Cidadania Fiscal, CECIF, e que tem um conjunto de patrocinadores, um conjunto de apoiadores, capitaneados fundamentalmente pelo setor industrial, que é a CNI, né, e representado pela Confederação Nacional das Indústrias, e pelo setor financeiro, capitaneado pela FEBRABAN. Esses dois grandes setores são, digamos assim, os setores por trás do projeto do CECIF, fizeram um belo trabalho de análise, de debate, de discussão que vem sendo feito há muito tempo, mas que não chamou, ou pelo menos não abriu o projeto de maneira ampla o suficiente para que outros setores pudessem participar com bastante profundidade no projeto. E aí eu chamo o setor de construção civil, o setor de comércio, o setor de serviços e o setor agropecuário. Esses 4 setores, em realidade, participaram muito pouco na elaboração desse projeto. E quando analisar o projeto em si, eu vou mostrar aos senhores o impacto que ele pode ter nesses setores e, consequentemente, a falta de equidade e de equilíbrio nesse projeto, razão pela qual ele está tendo hoje uma grande resistência e uma grande oposição. Esse fenômeno, né, vem se repetindo a cada 4 anos, porque o projeto é muito semelhante e ele sempre enfrenta
resistência. Uma segunda razão que eu gostaria de chamar a atenção do porquê, ou de como avaliar a viabilidade política da reforma tributária agora, é um momento político, né? Reforma tributária, normalmente, por ser um projeto de grande impacto em toda a sociedade, normalmente é feito no primeiro ano de governo, quando os novos governos têm mais força política, têm mais credibilidade, não sofreram o desgaste de ser poder. Todo governo sofre desgaste, mas infelizmente nós já estamos praticamente em meados do terceiro ano de governo dessa gestão. Eu acredito que já tenhamos perdido o momento ideal para se discutir uma reforma tributária tão ampla e tão importante como a que se pretende fazer, né? Ainda mais quando se leva em consideração que o debate sucessório começou muito cedo nessa gestão. No primeiro ano de governo já se falava na sucessão de se haveria ou não uma disputa em 2022, se haveria reeleição ou não, ou seja, o debate sucessório começou muito cedo e isso tumultua uma reforma tributária tão profunda, uma reforma tão profunda como a tributária. E para coroar essa série digamos, desfortúnios, não é, ou infortúnios com relação ao andamento da reforma, tivemos a pandemia. Portanto, nós já estamos praticamente às vésperas de uma eleição, com problemas econômicos seríssimos causados pela pandemia, e com um projeto de reforma tributária que está longe de ser consensual. Ou seja, os setores todos da economia não chegaram a um acordo, a vida política do país está tumultuada com o processo sucessório e a vida econômica ainda mais problemática com a pandemia. Então, se os senhores sinceramente me perguntarem qual a probabilidade de termos uma reforma tributária esse ano, como vem sendo dito pelo presidente da Câmara e do Senado, que lá por outubro, novembro já poderíamos ter o projeto aprovado, eu daria uma probabilidade aí de não mais do que um quarto de 25%. Eu acho que existe uma probabilidade muito grande, 75%, de nós termos sim um debate que pode ser muito rico e muito proveitoso, mas chegarmos a um consenso de aprovar uma reforma tributária neste ambiente, com dificuldade política, com dificuldade econômica e com dificuldade de coesão social em torno de um projeto, eu acho muito difícil que ela seja realizada. No entanto, 25% é uma probabilidade ponderável, pode acontecer. Portanto, eu sempre tenho dito lá a todos aqueles que participam conosco dos nossos debates na FEBRAC, eu acho que todos os setores da economia precisam estar muito preparados para a reforma tributária. Eu já estive no Congresso Nacional, eu sei como as coisas andam e eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que em política um elefante voa. Se houver consenso político, elefante voa. Eu já vi coisas extremamente demoradas e complicadas serem aprovadas num piscar de olhos, desde que haja consenso político. E existe a possibilidade, improvável, porém ela existe, de haver um consenso político e, de repente, ser aprovada uma reforma tributária com todos os problemas que esse projeto da PEC 45 tem, que eu vou tentar descrever aos senhores aqui. Então, eu acredito que a viabilidade política não é grande, mas o problema é que a tese hegemônica e o principal projeto em discussão ainda precisa passar por revisões muito profundas para que não estejamos adentrando um encaminhamento equivocado e errado na nossa reforma tributária. Ainda mais no momento onde o mundo inteiro está virando de pernas para o ar, com o mundo digital, com uma nova preocupação social, com problemas de financiamento econômico gigantescos. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Ou seja, nós precisamos olhar a reforma tributária com muito cuidado, né? Os Estados Unidos estão nos dando um exemplo. Eles não estão simplesmente seguindo
não é? A tradição, o que os livros textos dizem que é bom, porque o mundo está mudando muito profundamente e estão sendo propostas alterações muito significativas no paradigma tributário. Portanto, é um debate complexo e nós precisamos estar preparados para esse debate. Muito bom. Quais são os projetos que estão sendo discutidos hoje? O primeiro deles é a PEC 45. O que é a PEC 45? A PEC 45, como eu disse, é um projeto que vem sendo apresentado e reapresentado há mais de 20 anos. A cada 4 anos é o mesmo projeto. Em 1998, quando o então deputado Mussa Demis apresentou um projeto que na época foi muito comentado, e o presidente da comissão era o deputado Germano Rigotto. Desde aquele momento, o mesmo projeto é apresentado, quase foi aprovado lá atrás. Depois ele vem sendo reapresentado. Qual é o principal vetor do projeto? Em primeiro lugar, não é uma reforma tributária ampla, é uma reforma tributária que trata apenas dos chamados tributos sobre circulação ou tributos sobre consumo. Não mexe no imposto de renda, não mexe na tributação sobre folha de pagamentos e não mexe na tributação sobre patrimônio. Absolutamente nada. Segunda característica do projeto, é um projeto que tenta unificar e criar um tributo nacional em substituição a todos os tributos sobre consumo estaduais, federais e municipais. Portanto, de certa forma, ele altera o nosso sistema federativo, porque ele retira competências de estados, municípios e até mesmo da federação e reúne todas essas competências em apenas um tributo nacional. Essa é a segunda característica muito importante desse projeto e que vem sendo, como eu disse, repetida reiteradamente a cada 4 anos. Uma terceira característica desse projeto é que ele altera a sistemática do novo tributo sobre consumo e cria um IVA, um imposto sobre valor agregado, que os senhores sabem o que é. É aquele tributo onde a entrada de mercadoria gera um crédito, a saída gera um débito, portanto o imposto ele é recolhido pela empresa, mas repassado ao próximo elo na cadeia de produção e termina no consumo final, aonde o consumidor, logicamente, ele não recebe crédito nenhum e arca com a carga tributária completa. Por isso é chamado tributo sobre consumo. Essa sistemática é uma sistemática que tem algumas características muito específicas. Primeiro, se propõe que esse tributo seja utilizado no destino e não na origem. Hoje, o nosso ICMS, o nosso ISS, ele gera tributação para o Estado ou para o município onde a empresa está localizada. Haverá uma mudança profunda. Por quê? Toda a arrecadação do imposto não estará mais no estado onde a empresa está localizada, mas sim no estado onde o consumidor está localizado. Portanto, ele deixa de ser um IVA origem para ser um IVA destino. E isso vai ter implicações muito profundas em termos de redistribuição de receitas para estados e para municípios. Eu vou rapidamente mencionar isso aos senhores. E uma quarta característica que eu gostaria de chamar a atenção também, muito importante, na PEC 45, é que é um sistema absolutamente universal. Ele terá alíquota única, uma única alíquota, e ele incidirá sobre todas as atividades econômicas, agricultura, serviços, indústria, setor financeiro, comércio, todos os setores. Ou seja, um IVA, idealmente,
quando a gente dá uma aula de tributação sobre o que é um imposto sobre valor agregado, idealmente, se deveria ter apenas uma alíquota. Em um imposto só, seria o ideal. A ideia do imposto único sempre caiu no imaginário popular como o ideal pela simplicidade, pela transparência. E o IVA da PEC 45 propõe exatamente isso, uma única alíquota de 25% que seria aplicada a todos os setores econômicos. Bom, vamos analisar essas 4 características e ver os problemas que elas podem causar. O primeiro problema, como os senhores já imaginam, quando eu disse que se pretende criar um tributo nacional, é que ele vai enfrentar enorme oposição ou até mesmo judicialização, uma vez que ele altera ou ele agride o chamado Pacto Federativo. É um ponto polêmico, alguns autores, alguns advogados tributaristas, constitucionalistas acham que não, mas a grande maioria dos advogados, principalmente os advogados tributaristas, acredita que é um projeto que vai enfrentar uma enorme oposição do ponto de vista da agressão que ele pode causar ao Pacto Federativo. E mexer no Pacto Federativo, nós sabemos, nós somos uma federação há 140 anos, não é uma coisa fácil de ser alterada. Não, é um problema que provavelmente demorará gerações, ou pelo menos uma geração, caso haja alguma alteração nas diretrizes fundamentais do nosso Pacto Federativo. E a questão tributária é fundamental. Quer dizer, a autonomia financeira é um dos pilares fundamentais da autonomia que o Pacto Federativo garante a estados e municípios. Portanto, retirar a competência tributária de estados e municípios vai enfrentar muita dificuldade, como vem já enfrentando. Portanto, essa é uma primeira restrição que eu faria à PEC 45. Se for aprovado, e eu vejo enorme dificuldade de ser aprovado, ainda será judicializado. Eu não tenho dúvida que vários estados e vários municípios vão levar isso aos tribunais superiores e nós vamos levar décadas para pacificar esse problema, o que vai, evidentemente, ser contraditório com a ideia de uma reforma tributária simplificadora. O segundo grande problema que eu vejo na PEC 45 diz respeito ao IVA que se pretende criar. Como eu disse, o IVA é um imposto onde você gera um crédito quando tem uma entrada de mercadoria, quando você compra um insumo, gera um débito quando você vende e paga a diferença. Mas acontece que, pelo fato de ter uma alíquota única e de ser absolutamente universal, como um bom IVA, aliás, deve ser, ele vai implicar um deslocamento gigantesco de carga tributária de alguns setores para outros setores, né? E esse é um outro problema que precisa ser muito bem analisado por todos que se interessam por reforma tributária. Apesar de tudo, a questão é fundamental, a sobrevivência de determinados setores, a produtividade, a eficiência e a competitividade de vários setores depende da carga tributária que esse setor é obrigado a suportar. E alterações muito drásticas em carga tributária pode causar problemas, além de significar, evidentemente, o surgimento de oposição política ou de reação contrária daqueles que se sentem desconfortáveis com isso. A PEC 45, por impor uma alíquota única, universal para todos os setores e, ao mesmo tempo, com uma alíquota muito alta de 25%, e o governo federal estima que provavelmente será mais próxima de 30% do que de 25%, pode causar
profundo impacto distorsivo na economia brasileira. E aqui eu gostaria rapidamente de mencionar aos senhores quais são os impactos setoriais que um projeto como esse pode causar. Repito, um tributo nacional, no destino, portanto, alguns estados vão ganhar muita arrecadação, outros vão perder, alguns municípios ganham, outros perdem. Esse é um problema que vai ter que ser solucionado através de algum fundo constitucional, e o ministro tem dito que o governo federal não poderá arcar com esse custo, mas é uma realidade, o projeto é esse. Além disso, a alíquota única e a universalidade significa dizer o seguinte, que um setor como o serviço, por exemplo, que hoje é tributado com zero no ICMS, com uma grande parte dele com 3,65% no PIS/COFINS e com 2 a 5% no ISS, passará a ser tributado com 25 ou 28% no novo imposto, no novo IVA. Né? Haverá, evidentemente, uma grande elevação da alíquota nominal. O setor agrícola, então, nem se fala. O setor agrícola tem uma alíquota muito diferenciada em termos desses tributos, e tem uma alíquota, uma tributação muito específica. A criação de uma regra única, universal, que é o ideal do ponto de vista burocrático, seria ideal se fosse possível, mas não é, na realidade não dá para fazer isso. Esses setores vão sofrer muito. Então vejam, senhores, eu fiz algumas, e aí o trabalho que foi feito na FEBRAC com o modelo de simulação nos permite analisar exatamente o que vai acontecer com vários setores, caso deixemos de ter PIS/COFINS deixa de existir, IPI deixa de existir, ICMS deixa de existir, ISS deixa de existir. A indústria, por exemplo, deixa de pagar IPI, que tem alíquotas de até 70%, vai zerar. Deixa de pagar ICMS com alíquotas de 17% e 20%, zera. E deixa de pagar o PIS/COFINS com alíquota de 9,25%. Essas três alíquotas nominais vão dar mais de 30% aí. Ela vai passar a ter uma alíquota de aproximadamente 25%, caso seja a alíquota do novo IVA, provavelmente até um pouco a mais. Mas o setor de serviços, por exemplo, que tem uma alíquota de 3,65% e de 2 a 5% de ISS, vai passar para 25%, um aumento gigantesco. A mesma coisa com o setor de comércio e com a construção civil. Muito bom. Fizemos essas análises estatísticas usando dados do IBGE. Não foram dados simulados por nós, foram dados das contas nacionais. É uma técnica tributária, econométrica bastante sofisticada que faz uma análise de equilíbrio geral. O resultado é basicamente o seguinte: o setor de serviços terá um aumento de carga tributária de até 28%. Ou seja, alguns setores vão ter aumento de carga tributária superior a 30%, como é o setor de educação e saúde. O setor de mão de obra temporária vai ter um aumento de aproximadamente 27% na sua carga tributária. A construção civil, mencionada aqui, vai ter um aumento de 19% na carga tributária. Ao passo que a indústria terá uma queda de 19% de carga tributária. O setor financeiro terá uma queda de quase 20% na sua carga tributária. Então, vejam, haverá este projeto, aprovado desta forma, vai acarretar gigantescos deslocamentos de carga tributária. Qual será o impacto disso? Quando foi discutido, por exemplo, alguns impactos desses, os defensores da PEC usaram o seguinte argumento: olha, em primeiro lugar, pode de fato ter um aumento de carga tributária para o setor de serviço muito grande, mas vocês passam isso para o seu consumidor.
Passam para frente esse imposto, de tal forma a chegar lá no consumidor final. Como se fosse fácil passar 30% de aumento de custo para o consumidor final. O setor agrícola falou, mas a nossa base é a exportação. Nós não fazemos preço na exportação. Quem fixa o preço da soja é a Bolsa de Chicago. Eu não posso dizer, olha, aumentou o meu custo, eu vou cobrar mais de vocês. E eu tenho que vender pelo preço dado pela Bolsa de Chicago. Se houver um aumento de custo, o produtor brasileiro ou deixa de exportar ou tem que absorver esse aumento. Portanto, ele não consegue passar isso para frente. E a mesma coisa com vários outros setores. Então, o primeiro argumento de que simplesmente ele pode ser passado para frente é uma verdade contábil. A empresa, de fato, ela passa para frente o imposto que ela pagou. Só que ela vai vender muito menos do que ela estava vendendo antes. E provavelmente ela vai ter que fazer algum ajuste de preço para conseguir passar para frente esse aumento de custo para o seu consumidor final. Essa é uma coisa que o equilíbrio geral nos mostra. O equilíbrio parcial, não. Dá a impressão de que simplesmente eu passo para o meu comprador o aumento da carga tributária. Outro argumento que é muito usado também pelos que defendem a PEC 45 é o seguinte: mas o setor de serviço paga muito menos imposto, paga pouco imposto no Brasil. A mesma coisa com o comércio, que paga pouco imposto, e também com a agricultura, que paga muito imposto. Quem paga muito imposto no Brasil é a indústria, fundamentalmente, e também o setor financeiro. Portanto, é justo que o setor de serviços comece a pagar mais e o setor da indústria pague um pouco menos, porque aí nós vamos ter um equilíbrio em termos de carga tributária. Seria verdade se todos os impostos fossem incluídos nessa nova reforma. Mas o principal imposto que o setor de serviço, por exemplo, paga, e que a construção civil também paga, e que, de certa forma, a atividade comercial também tem alto, é custo de mão de obra. E custo de mão de obra tem uma tributação específica de 20%, que é a contribuição salarial, a contribuição patronal, que continuará existindo, ela não será zerada como os outros impostos. E segundo problema, não gera crédito. O IVA, ele gera crédito para todos os insumos que eu compro, menos para a mão de obra. Custo de mão de obra não gera crédito. Portanto, o setor de serviços ou setores que têm uma alta carga tributária incidente sobre folha de salários vão ter, de fato, um aumento de carga porque o seu custo salarial não gera crédito, como, por exemplo, a indústria, quando compra um insumo, gera crédito. E no setor de serviços, a folha de salários representa uma parcela muito mais elevada do que a folha salarial na média dos setores industriais. Portanto, a alegação é a seguinte: o setor de serviço já paga pouco imposto, portanto é bom que ele pague. Nós fomos verificar se de fato o setor de serviço paga pouco imposto. E também chegamos a conclusões muito interessantes. Não é verdade. Se nós formos analisar a carga tributária global, não podemos comparar só a tributação do consumo. Temos que comparar a tributação do consumo, temos que olhar a tributação da renda, temos que olhar a tributação sobre folha. Se nós olharmos toda a carga tributária nos vários setores da economia brasileira, o setor que mais paga imposto no Brasil, aliás, é mais ou menos igual em todos, mas o setor que mais paga imposto no Brasil, os senhores vão se surpreender, é o setor agrícola. É o setor agrícola. O agricultor não paga imposto. Da porteira para dentro, de fato, a carga tributária é mais baixa e é especial. Mas quando ela sai e passa pelo processo de industrialização, logística, beneficiamento até chegar ao consumidor final, a carga tributária é muito alta. E o setor agrícola tem 12,9% sobre faturamento de carga tributária global. O setor de comércio, o setor de serviços
tem 12,7% de carga tributária global. E o setor industrial, que eles dizem que é o que mais paga imposto, não é verdade, é o que mais paga ICMS, é o que mais paga IPI. Mas se formos colocar tudo, eles pagam menos de 10%, 9,9% de imposto sobre faturamento, se não me engano. E o setor de comércio, de fato, tem uma carga tributária mais baixa, alguma coisa próxima de 8%. Então, vejam, não é verdade que esse deslocamento de carga tributária que sai da indústria e do setor financeiro e se desloca para serviços, comércio, construção civil e agricultura, se acontecer, vai corrigir desvios. Não, ele vai aprofundar desvios, ele vai gerar desvios e perda de competitividade. Então, vejam, a PEC 45 é muito problemática, e ela estará sendo, ou ela durante um determinado período, ela não foi suficientemente discutida. Pelo contrário, quando o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, não admitia discutir nenhum outro projeto de reforma tributária, abraçou aquele projeto como sendo o melhor, como sendo a quintessência da modernidade e tudo mais, ele não admitiu e tentou, de alguma maneira, impor esse modelo para toda a sociedade, mas não conseguiu, evidentemente, e agora está vindo à tona uma série de fatores que relativizam as vantagens que esse projeto tem. Muito bom. Dada as limitações deste projeto da PEC 45, que os vários setores da economia estão agora se apercebendo, há 2 semanas atrás, a Federação do Comércio fez um manifesto se opondo à PEC 45, o setor agro tem feito, o setor de serviços lançou 2 manifestos recentes também, criticando e pedindo um debate mais amplo sobre a PEC 45. Esse projeto hoje não é mais o projeto hegemônico, hoje há outros projetos para serem discutidos. Quais são? E eu quero brevemente mencionar aos senhores para finalmente chegar a alguma recomendação aos senhores. O outro projeto é a PEC 110, que é um projeto que tem similitude muito grande com a PEC 45, porque também tenta criar um IVA com as mesmas características, uma alíquota, não é alíquota única, ele é menos drástico do que a PEC 45, mas ele é o chamado IVA dual. Ele deixa o PIS/COFINS existir como se encontra no governo federal, mas tenta reunir estados e municípios em apenas um imposto, ou seja, juntar ICMS e ISS. Quando se faz isso, se junta ISS com ICMS, quem paga ISS vai pagar muito mais e quem paga ICMS pode ter que pagar muito menos. Então, ele é menos distorsivo do que a PEC 45, mas ele peca, digamos, das mesmas limitações que a PEC 45. Ele também causa deslocamento de carga tributária, ele também abala o Pacto Federativo com menor intensidade, mas abala. Ele também é um IVA com alíquota única, não tão única, em vez de ser única, ele propõe 3 alíquotas ou 4 alíquotas, mas ele restringe o número de alíquotas. Portanto, a PEC 110, ele é uma PEC que vai enfrentar as mesmas dificuldades e as mesmas distorções, ou vai causar as mesmas distorções que a PEC 45. E um terceiro projeto que está sendo muito discutido, ou que começou a ser mais discutido agora, é o chamado Simplifica Já. Esse é um projeto que surgiu principalmente dos municípios. Os grandes municípios é que, insatisfeitos com a PEC 45 e insatisfeitos com a PEC 110, estão propondo o Simplifica Já. Ele é ideal? Não é um projeto ideal, mas ele é um projeto que, pelo menos do ponto de vista da nossa análise, é um veículo mais fácil de caminhar,
mais fácil de ser ajustado, menos ambicioso e, portanto, menos distorsivo. Por quê? Ele mantém as competências da União, dos estados e dos municípios. Essa é uma primeira grande vantagem. Ele não entra nesse debate que, se nós entrarmos, nós não teremos reforma tributária alguma. Vamos padecer dos mesmos males dos últimos 30 anos. Não teremos reforma alguma e nós precisamos de uma reforma. Ele deixa esse debate de lado. Ele mantém o PIS/COFINS, mantém o ICMS e mantém o ISS. Porém, ele faz algumas reformas altamente simplificadoras nos 3 impostos, propondo legislação única, propondo a utilização do sistema de destino, propondo a criação de um IVA, porém, com um número mais adequado de alíquotas, não propõe, por exemplo, no caso do ICMS, ele aceita 5 alíquotas, o Senado fixa 5 alíquotas e cada estado coloca os produtos que desejar ou os setores que desejar nessas 5 alíquotas, o que dá alguma liberdade para a política tributária por parte dos estados. A mesma coisa com relação ao ISS, que ele propõe uma legislação única e introduz um sistema híbrido, metade destino e metade a origem, para não tirar também toda a arrecadação dos municípios produtores e passar apenas para os municípios consumidores, o que vai gerar mais discussão. Portanto, é um projeto muito mais sensato, é um projeto mais viável, é um projeto mais possível, e é um projeto que está sendo hoje apresentado como um projeto menos radical. Ele não vira as instituições de cabeça para baixo como os outros projetos pretendem fazer e, consequentemente, terá mais viabilidade do ponto de vista político. É um projeto, portanto, que o setor de serviços tem alguma simpatia, mas quero dizer que 2 questões ainda estão pendentes para que o apoio seja mais profundo, né? E mais intenso. O primeiro deles é um tema que nenhum projeto abordou até agora: desoneração da folha de pagamentos. Não é possível que num país onde exista 30 milhões de desempregados, subempregados, gente na economia informal ou desalentados, 30 milhões de gente sem emprego, continue sofrendo uma tributação sobre folha de salários no Brasil, que é uma das mais altas no mundo. O assalariado leva para casa metade daquilo que os senhores estão pagando, ou daquilo que um assalariado custa para cada empresa. O Brasil tem uma tributação sobre os salários enorme. Portanto, reduzir essa tributação é fundamental para gerar emprego, para atenuar a crise de desemprego, para aumentar o emprego. E se o setor de serviços, hoje, que é o maior empregador, hoje é o setor que emprega 60% a 70% da folha de mão de obra do país, sofrer um aumento de carga tributária de até 30%, como nós vimos aqui, e gerar mais desemprego ainda, nós teremos um caos numa situação que já não é confortável para ninguém. Portanto, discutir desoneração de folha é fundamental por essa primeira razão: gerar emprego, gerar renda, garantir a manutenção da taxa de emprego no país e, quem sabe, até ampliar. E nenhum dos projetos, PEC 110 e PEC 45, não toca nesse assunto de desoneração de folha, que pode ser fundamental, primeiro, para reequilibrar um pouco este aumento de carga tributária que o setor de serviço vai ter. Se, para compensar esse aumento gigantesco de até 30%, por exemplo, a contribuição patronal ao INSS cair de 20% para 0%, a carga tributária do setor de serviço cai bem. Quem sabe viabilize uma reforma tributária mais adequada para todos os setores. Segunda
coisa importantíssima. O mundo do trabalho hoje está passando por profunda alteração. Trabalho formal com carteira assinada está no mundo inteiro perdendo espaço frente ao chamado trabalho independente, o que chama-se também gig economy. É o trabalho independente, é o autoemprego, é aquele que tem um trabalho com horário flexível, que trabalha em casa, aquele que trabalha em horas vagas, aquele que estabelece o seu próprio regime. É a uberização das atividades econômicas, é o trabalho do autônomo. Portanto, um sistema previdenciário como o nosso, que ainda tem como base de financiamento a base salário formal, carteira assinada, vai necessariamente entrar em situação de insolvência. Por quê? Esta base salarial está em franca deterioração e em franco desaparecimento no mundo inteiro. Essa não é uma boa forma de se financiar a previdência. Sistemas previdenciários no mundo inteiro estão entrando em profunda crise, inclusive no Brasil, aonde o déficit previdenciário já é gigantesco e a tendência é aumentar cada vez mais. Não só por todas as circunstâncias causados pela pandemia, mas principalmente por causa deste mundo digital que está alterando profundamente o mercado de trabalho, a relação de trabalho existente no mundo analógico que está desaparecendo. Esta é mais uma segunda necessidade do porquê a folha de salários tem que ser desonerada para aliviar o aumento de carga tributária para os setores mais intensivos de mão de obra, caso a reforma tributária com a criação do IVA seja aprovada, e, ao mesmo tempo, muito importante para que o sistema previdenciário ache uma nova base de financiamento, e nós temos proposto, juntamente com a equipe da FEBRAC, que a nova base seja a base da movimentação financeira e que é a base mais ampla que existe, é a base mais universal existente, absolutamente insonegável e com um elevadíssimo potencial arrecadatório. Para os senhores terem uma ideia, se nós criássemos, nós não podemos usar a palavra CPMF, porque CPMF é palavrão, virou palavrão. Vamos usar uma tributação sobre movimentação financeira ou uma tributação sobre pagamentos. Uma alíquota de 0,6%, um pouquinho além de 0,5%, permitiria a contribuição patronal ao INSS de 20%, mais todos os penduricalhos de mais 6% serem zerados. Zero. Contribuição patronal, zero. Se a sociedade brasileira pagar um imposto sobre pagamentos com uma alíquota de 0,6. É lógico que isso vai ter que ser implantado paulatinamente, assim por diante, mas essa é a proposta, inclusive, que o ministro Paulo Guedes vem defendendo, que ele deseja implantar, mas que, infelizmente, enfrenta esta barreira, né, de comunicação, porque a primeira coisa que a imprensa fala é a nova CPMF. Estão recriando a CPMF com um espírito completamente diferente. Quando a CPMF foi criada, ela veio como um imposto a mais pelo Jatene, primeiro pelo Fernando Henrique, para fazer o Plano Real. Se não tivesse o IPMF em 93, 94, o Plano Real não teria sido feito, nós não teríamos tido a estabilização da economia. Depois, quando o Adíbio Jatene retomou a CPMF para a saúde, nós tivemos esse imposto durante 12 anos funcionando no Brasil, não gerou nenhuma distorção. Um grande debate político com o Lula, que queria prorrogar esse imposto, acabou não conseguindo a sua prorrogação, mas a partir desse momento criou uma antipatia gigantesca. Então, vejam,
toda vez que o ministro fala que deseja zerar a contribuição patronal, desonerar a folha e criar um imposto sobre pagamentos, a imprensa diz, não, mas vai ser CPMF. Ele fala, não, mas eu vou acabar com outro imposto. Lá atrás, a CPMF não gerou distorção nenhuma e veio para aumentar a carga tributária. Agora, nós estamos reduzindo um outro imposto que é muito mais pernicioso, muito mais prejudicial à sociedade. Então, o que nós temos... Só um minutinho, por favor. Professor, só um segundinho. Nós aqui ficaríamos a noite toda, mas nós temos uma limitação de 5 minutinhos aqui, tá? Obrigado, desculpe. Perdão, Adonai, você me desculpe. Eu falei que queria até ser breve, mas eu... Ficamos felicíssimos com a sua empolgação, mas é que existem algumas limitações aqui que eu entendo. Sem dúvida. Desculpe. Marcar uma segunda etapa aí. Eu nem atentei para o tempo. Mas, então, o que é que nós estamos propondo? O que a FEBRAC tem discutido e que esse grupo representativo do setor de serviços tem feito é aglutinar vários setores que antes não participavam da reforma tributária, dos debates da reforma tributária. Informalmente, não se criou nenhuma instituição que reúna todos esses setores absolutamente, mas simplesmente eles têm se reunido, feito esses manifestos que nas suas 2 últimas versões reuniram mais de 120 entidades, inclusive entidades representativas da agricultura e do setor de serviços, dizendo simplesmente o seguinte: a PEC 45 e a PEC 110 criam distorções que nós queremos discutir. O Simplifica Já também precisa sofrer algumas modificações, como essas que nós descrevemos aqui, mas é um vetor possível, mais fácil, porque ele não fere o Pacto Federativo, pode viabilizar a aceleração da reforma tributária, e nós queremos simplesmente sentar para debater como um conjunto, porque debate sobre reforma tributária no Brasil sempre foi comandada por 2 grandes entidades, governo por um lado e do outro lado, CNI e FEBRABAN. Os setores de serviço e agrícola tem tido uma participação muito pontual, muito difusa e muito desestruturada. E agora eu acredito que ela esteja conseguindo reunir um mínimo de consenso e de força para serem chamados a sentar à mesa em pé de igualdade com as outras instituições e com os outros setores. Adonai, você me desculpe a longa peroração, mas o tema realmente é muito complexo. Teria muitas outras coisas para dizer, mas esse é fundamentalmente o trabalho que a FEBRAC vem fazendo. Acho que é um trabalho importantíssimo, não só porque avalia com precisão os impactos dos diversos setores dos projetos de reforma tributária, mas, sobretudo, congregou uma série de setores que antes não tinham voz única, não eram, digamos, copartícipes na discussão da reforma tributária, e acredito que agora, com base estruturada, com uma base acadêmica forte, com uma base de informações e de simulações bem articulada, ela vai poder, sim, discutir uma reforma tributária que seja boa para o país e também para todos os setores, que nenhum saia da reforma tributária machucado, desconfortável e, consequentemente, fazendo oposições ou críticas a ela. É isso aí, desculpem. Obrigado, professor. Eu peço desculpas, mas ouvi-lo é sempre enriquecedor. Porém, nós tomamos aqui a carona, né, que o presidente